Já está quase na hora, senhor. Eu preciso fazer isso logo. Bem-vindo, Suriel. Ativando o sistema. O senhor está preparado? O board tem um segredo. A fórmula. Decodificando fórmula. Baseado no que eu estudei, ele compartilhará com o público. Essa é a questão. Esse tipo de coisa não pode ser de todo mundo. O segredo para ganhar dinheiro na bolsa de valores tem que ser De todo mundo. nosso. Finalmente eu descobri. Finalmente o encontramos. Agora o segredo é de todos. Senhor, não é melhor subir na nuvem? E hoje eu ganho em média, né, com o mercado financeiro, em torno de R$10.000 a mais por mês. R$3.000 hoje e 1.200 ontem. Comecei com uma banca, eu tinha fechado minha banca, comecei com a banca segunda-feira com R$950. Tô fechando hoje com R$7.500. Hoje foi ao segundo dia, tá? Ontem foi 1.118 também em 30 minutos, na venda. Cara, já fiz desde lá pra hoje, eu já fiz mais de 70k já. E aí, tudo bem? Suriel Fortes aqui, seja muito bem-vindo para a nossa primeira aula do projeto Trader de Elite. Ao longo dessa série de aulas, já tem mais de 150 mil pessoas inscritas para elas. Eu quero te mostrar tudo o que eu sei sobre Day Trade. Eu quero te mostrar o passo a passo para que você possa se tornar um trader de elite, para que você possa ter ganhos consistentes no mercado, assim como os alunos da minha mentoria têm. Hoje, o pessoal que está lá dentro ganha na faixa de 100 a 500 reais por dia com o mercado. Claro que tem alguns casos que ganham mais do que isso, outros ganham menos, mas quando a gente pega todo mundo, faz a soma e divide, a média é como se fosse de 100 a 500 reais por dia. E existe um método, existe um passo a passo, existe uma estratégia, uma técnica específica para que você possa fazer isso também, mesmo que você esteja iniciante do zero, mesmo que você não tenha muita experiência e muito menos não tenha muito dinheiro para poder começar, porque afinal de contas, a maioria dos meus alunos que hoje fazem parte do meu treinamento fechado começaram com menos de 200 reais. Então, se você tiver isso aí para poder começar a aplicar tudo que eu vou te ensinar, você pode ter a tranquilidade e a segurança de que você vai conseguir ter resultados também. Mas eu preciso contar com você, de que você tenha disciplina e siga tudo à risca.
Porque olha só, hoje no mercado financeiro, principalmente depois das pesquisas que saíram dizendo que o day trade é uma das 10 profissões mais emergentes do Brasil, todo mundo quer ser um trader de elite, mas não é qualquer pessoa que consegue, porque são necessários muita disciplina, muita consistência e muita dedicação. E não é todo mundo que está disposto a realmente seguir à risca um método já determinado, um método já testado e realmente consolidado. Então, se você for uma dessas pessoas, você tem grandes chances de poder ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Só que a maioria das pessoas que começa do zero, elas têm inúmeras dificuldades. Assim como eu tinha quando eu também comecei lá atrás. Porque por incrível que pareça, hoje talvez você me olhe e veja o cara que tem o maior canal do mundo de day trade, que tem o único Instagram verificado no mundo inteiro com trader no arroba e tem milhares de alunos e todo mundo comentando e falando coisas boas. Mas quando eu comecei lá atrás, não era assim. Primeiro que eu não sabia de nada, não tinha muito dinheiro para começar e tinha muitas dúvidas e medos de perder o dinheiro e talvez tivesse medo de estar acreditando em uma coisa que não fosse verdade, que eu estivesse talvez me iludindo. Só que com o passar do tempo, eu descobri que é possível sim viver de bolsa de valores, que é possível sim conquistar a liberdade financeira através do trade. Óbvio que se você seguir um método à risca e for muito disciplinado. Se você tiver isso, então, você tem grandes chances também. Só que para isso, você vai ter que seguir com o projeto Trader de Elite do início ao fim. O projeto ele tem início, meio e fim. E você tem que seguir e acompanhar todas as aulas para poder ter a garantia de que no final vai entender tudo o que você precisa para poder passar a ganhar dinheiro no mercado. Então a gente está começando no dia de hoje, dia 6 de setembro, com a primeira aula do projeto Trader de Elite. E eu já recomendo que você coloque aí na tua agenda todas as próximas datas das próximas aulas, que elas vão ser sempre às 19 horas, tá bem? Então hoje, na primeira aula, eu quero te mostrar coisas fundamentais que você tem que entender. Se você é iniciante do zero, você vai ter muito embasamento para poder aplicar estratégias que eu vou te ensinar na próxima aula e já poder ter resultados consistentes. Se você já tiver algum tipo de conhecimento, eu peço que você tenha um pouquinho de paciência, porque, afinal de contas, a paciência é uma das virtudes de quem ganha muito dinheiro no mercado financeiro. Então, se você já tiver um pouquinho de conhecimento e já souber algumas coisas que eu vou te ensinar aqui, continua acompanhando mesmo assim, tá? Amanhã, terça-feira, eu vou estar ao vivo no meu canal do YouTube com uma aula de perguntas e respostas. E essa aula vai começar às 19 horas em ponto. Assim como todas as próximas aulas do projeto vão ser sempre às 19 horas. Na quarta-feira, dia 8 de setembro, vai acontecer a segunda aula do projeto Trader de Elite. Nessa segunda aula, eu quero te entregar a estratégia mais fácil para você ganhar dinheiro consistentemente no mercado. Se você não tiver nenhum conhecimento, após a segunda aula, você já vai ter o que for necessário para aplicar e já ver os seus primeiros resultados. E a maioria dos alunos que aplicam as minhas técnicas, cara, eles ganham muito dinheiro. Só que para isso é importante que você siga tudo à risca, tá? Então eu estou confiando em você. Na quinta-feira, dia 9 de setembro, vai acontecer mais uma aula ao vivo, às 19 horas, lá no meu canal do YouTube, mais uma aula de perguntas e respostas. Então isso daqui não é um treinamento online, onde eu vou te entregar tudo gravado e você se vira para aprender por conta própria e aplicar por conta própria. Não. Aqui é um treinamento onde a gente vai trocar ideia, onde eu vou estar ao vivo contigo também, para que você possa me fazer as perguntas e tirar as dúvidas comigo e realmente eu possa garantir que você está entendendo e aprendendo tudo que é necessário para poder se tornar um trader de elite. Aí, na sexta-feira, dia 10 de setembro, vai acontecer a terceira aula. E eu recomendo que você não perca por nada nessa vida essa terceira aula, porque se você perder, vai tudo ser jogado no lixo, vai ser tudo em vão. Porque aqui eu vou te entregar um dos maiores segredos de quem realmente ganha muito dinheiro com o mercado financeiro. Só para você ter uma ideia, dentro da minha mentoria fechada, a mentoria Trader de Elite, cada aluno lá, ele é classificado em uma faixa. Então, por exemplo, se o cara é iniciante do absoluto zero, nunca fez um trade na vida, ele nunca nem teve conta em corretora, não sabe nem manusear a plataforma, ele é considerado um faixa branca. Ele é iniciante. E aí, cada vez que você vai pegando experiência, vai aumentando ali teu skin in the game no mercado financeiro, você vai
se graduando em faixas maiores, até você chegar na faixa preta, que é quando você passa de R$5.000 em ganhos. Eu tenho milhares de alunos que já passaram dessa faixa. Aí você vai para a faixa vermelha, que é quando você ganha mais de R$20.000 com o mercado financeiro, até chegar na faixa dourada, que é quando você passa de R$100.000, e a gente já tem algumas dezenas de pessoas que estão nessa faixa. Por último, a faixa diamante, que é a faixa de R$1 milhão através do mercado financeiro, e a gente já tem uma pessoa lá. Será que você vai ser a próxima? Porque, por sinal, algumas semanas atrás saiu uma mega pesquisa e uma mega notícia nos vários portais aqui do Brasil falando que nos próximos 4 anos a gente vai ter mais de 100 mil novos milionários aqui no Brasil. E uma outra pesquisa falou que o day trade é uma das 10 profissões mais emergentes do Brasil. Então, se você se dedicar, se você aplicar à risca tudo que eu tenho para te ensinar, pode ser que você cresça de uma forma muito rápida, consistente, segura e estável, aplicando todos os métodos e técnicas do projeto Trader de Elite. Então, acompanhe as aulas do início até o fim, tá? No sábado e no domingo, dia 11 e dia 12 de setembro, a gente vai estar ao vivo de novo, porque eu quero pegar na tua mão do início até o fim desse treinamento. E aí, mais uma sessão de perguntas e respostas para que você possa me perguntar, tirar as dúvidas, para que a gente possa aprofundar o conteúdo que a gente vem trazendo ao longo do projeto Trader de Elite. Tá? E aí, a nossa última aula, no dia 13 de setembro, vai ser a aula 4, a aula final, e essa aula é muito importante, porque nessa aula eu tenho um convite para fazer para você. Como você sabe, dentro da Bolsa de Valores, do mercado financeiro, tem um grupo de pessoas que vivem desse negócio. Tem um grupo de pessoas que tem a famosa liberdade financeira, que podem fazer o que quiserem, quando quiserem, de onde quiserem, com quem quiserem e quantas vezes elas quiserem. Esse grupo de pessoas ganha dinheiro todos os dias, 24 horas por dia, em diferentes mercados. Ganham em real, ganham em dólar, ganham em criptomoedas, ganham em diversos tipos de ativos. São um grupo de pessoas que dominam realmente todas as áreas do mercado financeiro. Esse grupo de pessoas são chamadas os traders de elite. E lá no dia 13 de setembro, eu quero te convidar para fazer parte do meu grupo, o grupo dos traders de elite. E se você quiser, você pode se tornar um deles também. E para a gente começar então essa primeira aula do projeto Trader de Elite, eu quero te conceituar, te contextualizar do que seria o tal do trader de elite. O trader de elite é o cara que vive de mercado financeiro, é o cara que vive de day trade. Porque olha só, ser trader qualquer um é. Qualquer um que aperta o botão do mouse lá na corretora, na plataforma e faz um trade, compra alguma ação, compra algum ativo, índice, dólar, seja o que for, já pode falar que é um trader. Agora, se você ganha ou você perde, aí já é outra coisa. Você pode ser um trader de sucesso ou um trader fracassado. Mas dentro desse grupo de pessoas que operam no mercado, tem um grupo que são os chamados traders de elite, que são os caras que dominam muito além do day trade, que eles dominam todas as áreas do mercado financeiro. E é isso que eu vou te mostrar ao longo do projeto Trader de Elite, que é um projeto que eu criei para que você possa ganhar dinheiro e viver de bolsa de valores também. Como você deve saber também, eu tenho um treinamento fechado, que é a mentoria Trader de Elite. Só que existem coisas dentro da mentoria Trader de Elite que eu só posso mostrar para quem faz parte do treinamento. Só que eu perguntei para a galera e eu tomei a liberdade também de poder te ensinar algumas coisas que eu tenho ensinado para eles lá dentro. Por isso, o projeto Trader de Elite tem muito poder para te entregar para que você possa ganhar muita grana mesmo. Mas, mais uma vez, vai ser importante que você acompanhe do início até o fim, que você passe por todas as etapas para que você possa chegar no final e ter em mãos todo o conhecimento que você precisa para poder olhar para o mercado e saber exatamente aonde entrar e aonde sair. Então, olha só, talvez você esteja aí pensando, cara, o que esse maluco está falando? Isso é bom demais para ser verdade. E o fato é que, se eu estivesse ouvindo isso do outro lado da tela também, eu também estaria pensando isso. Mas depois de ter visto inúmeras pessoas, literalmente milhares de alunos aplicarem tudo isso que eu vou te ensinar ao longo do projeto Trader de Elite e começarem a ter resultados também, eu comecei a acreditar que isso realmente funciona. Isso realmente funciona. Só que para isso, você também tem que acreditar, cara. Senão, nada vai ser possível. Eu acredito muito que a gente só consegue conquistar aquilo que a gente acredita que é possível. Então, se você acha que você pode ser um trader de elite, que você tem o potencial para ganhar dinheiro no mercado financeiro, eu quero que você comente aqui embaixo. Porque aqui embaixo tem uma seção de comentários que é exclusiva para as pessoas que estão participando do projeto. Então, aqui embaixo tem um lugarzinho para você deixar o seu comentário. Comenta ali se você acredita que você consegue.
E quando eu estava começando lá atrás, eu sempre tive essa crença de que eu podia ter tudo que eu quisesse, que eu podia conquistar a vida dos meus sonhos, que eu podia morar onde eu quisesse, que eu podia ter o carro que eu quisesse, que eu podia ter literalmente a liberdade financeira que muitos sonham, mas poucos têm a capacidade de conquistar. Eu lembro que teve uma vez que eu devia ter uns 10 ou 11 anos, eu estava assistindo o show da virada com a minha mãe. E essa visão é muito clara para mim. Eu estava na cama, deitado, assistindo o show da virada, e no cantinho assim do quarto, o meu pai estava trabalhando. Meu pai era taxista e ele estava ali procurando alguma forma de ter mais renda e trazer mais renda para a família. E a gente não tinha muito dinheiro, a gente tinha pouca grana, não tinha nenhum tipo de abundância. E isso era uma coisa que desde cedo eu percebia que era algo que eu não queria que tivesse na minha vida quando eu crescesse. E aí eu lembro de ter claramente virado e falado para minha mãe o seguinte: mãe, se quando eu tiver 25 anos eu não for milionário, não faz mais sentido a vida para mim. Você vê que louco, né? Uma criança falando isso para uma mãe, e então desde cedo eu já tinha essa ambição, esse grande objetivo de conquistar tudo que eu queria na minha vida. E não foi à toa que com 21 anos eu fiquei milionário. Só que o que eu fiz de quando eu comecei do zero no mercado até chegar nesse primeiro milhão e depois múltiplos milhões e depois ter me tornado a maior referência de day trade no Brasil, ser o dono do maior canal do mundo sobre day trade, o maior Facebook do mundo, o maior Telegram do mundo, o maior Instagram do mundo, tudo na área de day trade, e podendo ter ajudado milhares de pessoas através dos meus treinamentos fechados. O que eu fiz para sair de lá e poder chegar aqui? É isso que eu quero te mostrar ao longo dessa aula. Porque se você é como eu era quando eu estava começando do zero, talvez você também queira sair de onde você está agora. Talvez você também queira uma vida melhor. Talvez você também queira aproveitar as melhores experiências que a vida tem para dar. E quando a gente fala de liberdade, a gente está falando de você poder fazer o que você quiser, seja o que for. Fazer o que você quiser, quando você quiser, na hora que você quiser. Fazer o que você quiser e quando você quiser, aonde você quiser. Você define aonde. Fazer o que você quiser, quando você quiser e aonde você quiser, com quem você quiser. E você fazer o que você quiser, quando você quiser, aonde você quiser e com quem você quiser, quantas vezes você quiser. Isso é a verdadeira definição de liberdade, é você ter total controle da tua vida. E no mercado financeiro você tem a grande oportunidade de poder fazer isso. Não é à toa, mais uma vez aqui te falando, que o LinkedIn colocou o day trade como uma das 10 profissões mais emergentes do Brasil, que acabou de sair uma pesquisa falando que, uma estatística falando que nos próximos anos o Brasil vai ter o maior número de milionários desde a sua história, desde o início da história. Mais de 100 mil novas pessoas vão atingir o primeiro milhão aqui no Brasil. Você pode ser uma delas, que por sinal tem mais de 150 mil pessoas assistindo ao projeto Trader de Elite. Imagina se você fosse uma delas, muito louco, né? Mas para você se tornar um trader de elite, você tem que entender algumas coisas. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o trader de elite é o cara que olha para uma coisa e ele consegue saber a direção que o mercado vai. O que seria essa coisa? É o gráfico. Quando a gente está olhando para o gráfico, o que muitas pessoas podem imaginar que seja, ou olhar e sendo uma coisa totalmente confusa, para o trader de elite é uma coisa clara. Quando a gente olha para o gráfico, a gente sabe exatamente para que lado que vai. Se o mercado vai para cima ou se ele vai para baixo. E quando a gente tem essa resposta, é literalmente impossível perder dinheiro. Porque essa é a resposta que todo grande investidor, que todo grande trader sempre está procurando. E essa é a resposta que o trader de elite tem. Porque ele entende coisas muito importantes, que é o que eu vou começar a te explicar a partir dessa aula. Mas mais uma vez, de nada adianta tu assistir a primeira aula do projeto Trader de Elite e abandonar, e pular do barco, e morrer na praia, e parar na metade da maratona, na metade da jornada. De nada adianta. É importante que você siga do início até o fim, para que você possa encaixar todas as peças e possa montar esse quebra-cabeça e olhar a imagem como um todo e entender o que está acontecendo. Beleza? Então vamos começar com o gráfico. Quando a gente está olhando para o gráfico no mercado, a gente tem que saber para que lado que ele vai. O gráfico nada mais é do que uma representação da decisão que o grande número de pessoas tomou. Quando a gente fala de mercado financeiro, é importante que você saiba que ele não existia e do nada a gente descobriu o mercado. A gente estava caminhando e a gente descobriu o mercado. Não, o mercado foi criado por nós. E a partir do momento que o mercado foi criado por nós, existiram
formas de poder representar a decisão que a gente estava tomando com relação ao mercado. Então, se muitas pessoas estão comprando o mercado, muitas pessoas estão comprando, por exemplo, as ações da Petrobras, as ações do Itaú, as ações do Bradesco, o mercado tende a subir. Isso significa que a demanda por aquele ativo está em alta, então o mercado está em alta. Quando a maioria das pessoas decide se desfazer das ações, decide vender as ações da Petrobras, vender as ações do Itaú, do Bradesco, seja qual for, isso significa que o mercado está com uma oferta baixa, que as pessoas estão se desfazendo, estão desvalorizando, ou seja, que não estão dando valor para aquilo. E quando a gente não dá valor para alguma coisa, o que acontece? O preço começa a cair. E essa decisão da grande massa de pessoas, de compra ou de venda, ela é representada em algum lugar. E essa representação é o gráfico. Então, a partir do gráfico, a gente consegue entender se as pessoas estão comprando alguma coisa ou vendendo alguma coisa. A gente consegue entender se aquilo está valorizando ou desvalorizando. E a partir disso, a gente então vê se o mercado está indo para cima ou para baixo. E quando a gente sabe antecipar se o mercado vai para cima ou para baixo, a gente consegue entrar primeiro, a gente consegue entrar na frente de todo mundo e ganhar dinheiro. E é isso que o Trader de Elite faz com precisão e com uma maestria quase que absoluta. Para você começar a entender o gráfico, é importante que você entenda como que ele é formado. O gráfico ele é formado por velas. Algumas pessoas chamam de candles, e eu basicamente gosto de chamar de candles. Você chama como você quiser. Essas velas, elas têm um determinado tempo para abrir e para fechar. Então, uma vela, por exemplo, que você define de 10 minutos, cada vela vai abrir e vai fechar em 10 minutos. Isso significa que a cada 10 minutos você vai ter uma oportunidade nova de comprar ou de vender. Você vai ter um sinal que vai estar se formando naquele momento. O mercado no Brasil, ele abre às 9 horas da manhã e ele fecha às 18 horas. Então você tem essa janela de operações, que é o que a gente chama de pregão, num termo mais oficial do mercado, a gente tem essa janela, chamada de pregão, para poder comprar e vender. Dentro dessa janela de pregão existem os candles, as velas, que aparecem a cada tempo que você determina. Então eu quero te mostrar aqui quais são os principais tempos gráficos que a gente utiliza. Os tempos gráficos, então, é o tempo que leva para uma vela no gráfico abrir e para fechar, beleza? Então, por exemplo, aqui no cantinho você vai ver uma vela, um candle, e aqui embaixo você vai ver um minuto aparecendo. Isso significa que no final desse minuto, essa vela vai fechar e vai abrir uma nova vela com mais uma contagem de 1 minuto. Então, esses são os tempos gráficos, tá? Então, existem 4 tempos gráficos que são os mais utilizados pelos traders de elite e, através desses tempos gráficos, a gente consegue ter uma noção maior da direção do ativo, ou seja, da decisão que as pessoas estão tomando de compra ou de venda. O primeiro gráfico, o primeiro tempo gráfico que eu quero te mostrar é o gráfico de 4 horas. O gráfico de 4 horas é o maior gráfico que a gente vai utilizar, por isso que a gente utiliza ele poucas vezes. Normalmente, a gente olha para o gráfico de 4 horas 1 ou 2 vezes na semana, no máximo. Eu costumo analisar o gráfico de 4 horas no domingo ou na segunda-feira pela manhã, antes da primeira abertura do mercado. O gráfico de 4 horas ele serve para nos dizer se, no panorama geral dos últimos meses, se o mercado está em alta ou se ele está em baixa. Então, basicamente, é para você pegar a direção geral do mercado. Isso a gente faz, então, através do gráfico de 4 horas. Após isso, a gente também pode estar olhando para o gráfico de 15 minutos. O gráfico de 15 minutos significa que a cada 15 min, uma vela vai se abrir e uma vela vai fechar. Depois uma nova vela vai abrir, uma nova vela vai fechar. De 15 em 15 minutos a gente vai ter uma nova vela. Ele é considerado uma versão mais próxima e mais rápida do 4 horas. A gente utiliza bastante o gráfico de 15 minutos durante o dia, para a gente saber se o mercado, durante aquele dia, está indo para cima ou para baixo. Esses 2 gráficos, eles simplesmente servem para nos dar a direção do mercado. Por isso, eles são chamados de gráfico âncora, porque eles puxam o mercado. Por exemplo, se o gráfico de 4 horas e o gráfico de 15 minutos está indo para cima, é óbvio que eu sei que está todo mundo comprando, então basta eu procurar oportunidades de compra, sinais de compra, gatilhos de compra, para poder abrir a operação e ter
lucro consistente e quase que garantido naquelas operações. Só que a gente nunca abre um trade olhando para o gráfico de 4 horas ou para o gráfico de 15 minutos. A gente só se baseia neles para poder abrir operações nesses dois tempos gráficos aqui, ó, que é o gráfico de 5 minutos e o gráfico de 1 minuto. Esses são os dois gráficos de entrada. São neles que a gente vai apertar o botão do mouse para abrir o trade. São neles que a gente vai encontrar os sinais de entrada. São nesses dois tipos de gráficos, tempos gráficos aqui, que a gente vai encontrar os gatilhos. É nesses dois aqui que a gente vai aplicar as estratégias, os métodos, e a partir daí começar a ganhar dinheiro. Deixa eu te mostrar na prática como que funciona esse negócio dos tempos gráficos. Aqui atrás a gente tem 3 gráficos, você está vendo? A gente tem um gráfico que ele está numa proporção maior. Esse aqui é o gráfico que eu utilizo para identificar meus pontos de entrada. É o gráfico de 5 minutos. E ele tem que estar num espaço maior de visão para que eu possa entender se eu devo estar comprando ou vendendo. Mas como eu te falei agora, eu só vou comprar ou vender aqui se os meus gráficos âncoras, que é o meu gráfico de 4 horas, que é representado por esse daqui, ó, meu gráfico de 4 horas, a gente percebe que ele está subindo. Então eu posso comprar. O meu gráfico de 15 minutos... ele também está subindo, o que indica que eu também posso fazer uma operação de compra. Então aqui no meu gráfico de 5 minutos, que é o meu gráfico de entrada, é só eu esperar ou aparecer algum sinal de compra para eu poder fazer a minha operação. Então é assim que a gente usa, assim que a gente olha os vários tempos gráficos diferentes para identificar se a gente deve comprar ou se a gente deve vender no mercado. Só que é importante que você saiba que no mercado financeiro existem inúmeras estratégias, inúmeros métodos, inúmeras técnicas, literalmente inúmeras. Existem até, que eu saiba, mais de 1000 técnicas para você encontrar uma oportunidade de entrada. Só que algumas são melhores do que as outras. E você que está começando do zero, você não precisa aprender tudo. Muito pelo contrário, um dos maiores erros de uma pessoa que está começando do zero no trade é querer se inundar de informações a tal ponto que na hora que ela tem que aplicar, ela se confunde. Então, o que eu vou te ensinar aqui ao longo do projeto Trader Elite é extremamente simples, pontual e objetivo, para que você entenda, consiga aplicar e já veja resultado. Isso aqui não é uma faculdade, isso daqui é um método para você ganhar dinheiro. É literalmente uma formação para que você possa ganhar dinheiro com consistência no mercado o mais rápido possível, porque isso aqui é day trade. E é dinheiro literalmente muito mais rápido que outras formas que existem de você ganhar dinheiro. Então aqui eu quero te mostrar de forma objetiva o que você tem que fazer. A gente começa então entendendo os tempos gráficos. Quais são os tempos gráficos que a gente tem que utilizar? O gráfico de 4 horas e o gráfico de 15 minutos para a gente ter uma noção da direção geral do ativo, para que no gráfico de 5 minutos e no gráfico de 1 minuto a gente possa encontrar os sinais, os gatilhos e aplicar as estratégias que estão em harmonia com a direção do ativo. Por isso que o Trader Elite ganha tanto dinheiro, porque ele nunca vai contra o mercado. As pessoas que compram e veem o mercado caindo, ou as pessoas que vendem e veem o mercado subindo, estão indo contra o mercado. Se você já fez as suas primeiras operações, talvez isso tenha acontecido contigo. Você comprou e aí na hora que você comprou, o mercado começou a cair. Ou você vendeu, na hora que você vendeu, o mercado começou a disparar. Isso acontece porque você não soube identificar a direção do mercado. A partir do momento que você identifica a direção do mercado, você fica com uma facilidade muito grande de entrar e sair das operações. Por isso que a gente começa analisando esses gráficos para pegar a direção, se está indo para cima ou se está indo para baixo. E quando a gente tem a definição se está indo para cima ou para baixo, a gente só procura por sinais de compra ou de venda, sinais de gatilhos de compra ou de venda e aplica estratégias que estão em harmonia com essa direção. Então fica muito mais fácil da gente poder operar. Isso aqui tudo pode parecer um pouco confuso para você, por isso que é importante que você continue assistindo todas as aulas do Projeto Trader Elite, porque amanhã eu vou estar ao vivo. Então, mais uma vez, o Projeto Trader Elite tem início, meio e fim, e para você ter a parte teórica unida da parte prática, é importante que você acompanhe o projeto do início até o fim. Então agora que você já tem a noção de se o mercado vai para cima ou para baixo, como que a gente faz para entender ainda mais e ter certeza se o mercado está subindo ou está descendo? Para que a gente possa antecipar movimentos do mercado. A gente tem que entender uma outra coisa que é importantíssima, que os traders de elite dominam. É o seguinte,
no mercado financeiro existem tendências. Existe a tendência de alta e existe a tendência de baixa. Quando o mercado está apresentando uma tendência de alta, a gente só vai procurar por sinais de compra, porque a gente quer sempre ir em harmonia com a direção. Então, se o mercado está em uma tendência de alta, tendência é o termo oficial para direção. Então, digamos que o mercado está numa direção de alta, eu só quero procurar por sinais de compra, para que eu compre um mercado que já está subindo e ele possa subir cada vez mais, tá bom? Se o mercado está numa direção de baixa, então eu só quero procurar por sinais, gatilhos e aplicar estratégias de venda, para que eu possa estar em harmonia com essa direção, para que eu possa vender em um mercado que já está caindo e eu possa observar e ganhar dinheiro com ele caindo cada vez mais. E sim, se você está se perguntando, o trader de elite ele consegue ganhar dinheiro com o mercado subindo ou com o mercado descendo. E por sinal, eu gosto de ganhar muita grana com o mercado descendo. Nas próximas aulas do projeto, principalmente nas aulas ao vivo, eu vou te mostrar como que se faz isso, para você ganhar dinheiro com todos os lados do mercado. Só que a questão é a seguinte, a partir do momento que você já entendeu aqui que eu te mostrei na parte anterior dos tempos gráficos, e agora você entende que é uma questão de harmonia, de você identificar a direção do mercado através dos tempos gráficos e procurar por sinais de compra se estiver subindo ou sinais de venda se o mercado estiver com uma direção de baixa, é importante que você saiba o que faz o mercado subir ou o que faz o mercado descer. Por isso eu vou te mostrar alguns conceitos importantes de direção do mercado. No mercado financeiro só existem 3 direções, ou o mercado está indo para cima, ou ele está indo para baixo, ou ele está indo para os lados. E como que a gente faz para antecipar a direção do mercado? Porque uma coisa é você olhar para o gráfico depois que ele já passou. Aí é fácil, você vendo, pô, o mercado subiu, caraca, o mercado está indo lateralmente, pô, o mercado está indo para baixo. Depois que já passou é muito fácil. Como que você faz para antecipar a próxima direção do mercado, a próxima movimentação do ativo? Será que Petrobras vai subir? Será que Bradesco vai cair? Será que as ações de Itaú vão continuar crescendo? Será que o mini índice hoje vai para cima? Será que o dólar vai cair? Existem algumas técnicas que a gente pode aplicar, alguns conceitos que eu vou continuar te aprofundando na próxima aula, na aula 2. Mas eu quero já te antenar de algumas coisas nessa primeira aula aqui, tá? O mercado financeiro, quando ele está numa movimentação, por exemplo, de alta, quando ele está subindo, existem vários tipos de coisas que estão acontecendo, por exemplo, nisso daqui. E eu vou te mostrar cada uma delas, tá? Ao todo aqui acontecem 4 coisas. Eu vou te mostrar cada uma delas aqui. A primeira dessas coisas é que existem algumas pontas nesse gráfico, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma ponta, aqui a gente tem uma outra ponta, aqui a gente tem alguma ponta, aqui a gente tem outra, aqui a gente tem outra, né? E aqui a gente tem outra. Essas pontas aqui, essas extremidades do gráfico são chamadas de topos e fundos, tá? Então, por exemplo, isso daqui é chamado de fundo, isso aqui é chamado de fundo, isso daqui é chamado de fundo, isso daqui é chamado de topo, isso daqui é chamado de topo, isso daqui é chamado de topo. Eventualmente, isso daqui ia cair, depois ia subir de novo, ia formar mais um fundo aqui, mais um topo lá em cima e por aí vai. O mercado ele fica sempre num zigue-zague. Então, essa é a primeira coisa que acontece nesse tipo de movimentação do gráfico. A segunda coisa que acontece nesse tipo de movimentação do gráfico é o seguinte. Tá vendo que o mercado ele sobe e aí ele desce, né? Ele tem esse movimento de queda aqui, ó. Tá vendo? Depois aqui de novo ele sobe e ele desce. Ele sobe e ele desce. E esses movimentos contrários ao movimento principal do mercado, você está vendo que o mercado está subindo, né? O mercado está indo para cima. Esses movimentos que descem são chamados de pullback. Então, quando você tem um mercado que está indo para cima e pequenos movimentos contrários a essa direção, isso é chamado de pullback.
Pullback do termo em inglês significa uma puxada, é como se o mercado tivesse puxado um pouquinho para baixo para depois continuar subindo. Puxado um pouquinho para baixo e depois continuar subindo. Puxado um pouquinho para baixo e depois continuar subindo. E assim sucessivamente. Isso é chamado de pullback. Nesse desenho aqui, tem mais uma coisa que acontece nesse momento, que é essa ultrapassagem desses pontos. Então, a gente tem esse topo aqui, né? Se a gente desenha uma linha para cá, tem um determinado momento que o mercado ultrapassa esse topo, né? Aqui também, se a gente desenha para cá, tem um ponto onde esse topo aqui é ultrapassado. Aqui do mesmo jeito. Isso tem um nome. Essa ultrapassagem aqui se chama rompimento. Rompimento. Então, para um mercado demonstrar uma movimentação de alta, é importante que a gente tenha os fundos, os topos, cada vez mais altos, né, sucessivamente numa escadinha, subindo, 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 que a gente tenha os pullbacks, né, essas quedas do mercado. Pullback, lembra o que é? É uma movimentação contrária à direção principal do ativo. A gente está vendo que está subindo. Então, quando o mercado cai um pouquinho, isso chama pullback. Depois ele sobe. Caiu o pullback, sobe. Caiu o pullback, sobe. A gente tem o rompimento, que é quando o mercado ultrapassa uma extremidade anterior, ele rompe essa barreira e continua subindo. E por último, quando a gente conecta os pontos de baixo, a gente tem uma linha. E a gente percebe que essa linha está inclinada para cima. Isso nos diz que o mercado está subindo. Está indo para cima. Essa linha se chama linha de tendência ou linha de direção. Através dela, a gente percebe que o mercado estava aqui e agora ele está lá em cima, ou seja, ele está subindo. Isso te diz que a direção é de alta. Isso daqui tudo, se a gente for parar para ver, basicamente é isso aqui, né? Dentro disso daqui, a gente tem todos esses elementos. A gente tem o fundo, a gente tem o topo, a gente tem o pullback aqui, a gente tem o rompimento aqui e a gente tem mais um topo lá, ou seja, se a gente conecta esses dois aqui também, a gente tem, né, uma linha de tendência de alta, uma linha de tendência de direção de alta. Isso daqui tem um nome. Esse conjunto desses 4 itens tem um nome. Isso daqui se chama estrutura. Nesse caso, é uma estrutura de alta. Ou seja, quando o mercado faz literalmente esse desenho aqui, ele apresenta 4 itens que definem a direção dele. Ele apresenta os fundos, os topos, o pullback, o rompimento, a linha de tendência e isso aqui tudo então se chama estrutura. Quando você encontra estrutura no mercado, quando você encontra esse desenho, é literalmente impossível que o mercado vá para outro lado. Quando você tem esse desenho, o mercado vai subir. Então, esse é o primeiro passo para a gente identificar a direção do mercado. Agora, aonde que eu entro, aonde que eu compro, é outra coisa. E é isso que eu vou te mostrar na segunda aula do projeto Trader de Elite. Mas essa primeira parte é importante que você saiba o seguinte. O mercado, ele é muito simples de você entender. O mais difícil é você ter a coragem de clicar, de apertar no mouse para abrir a tua operação. Porque sempre antes de você fazer o teu primeiro trade, sempre tem uma ansiedade que passa pela cabeça. Sempre tem um medo de perder dinheiro. E isso tudo é causado porque a gente não tem segurança naquilo que a gente está fazendo. Tudo que a gente vai fazer pela primeira vez nos causa um estresse, nos causa uma ansiedade, um medo, porque a gente nunca fez aquilo. Assim como eu, quando a primeira vez que fui andar de bicicleta sem aquelas rodinhas, sem aquelas guias, eu também fiquei com medo. Primeira vez que eu fui fazer alguma coisa pela primeira vez que eu fui saltar de paraquedas, por exemplo, fiquei morrendo de medo. Só que a partir do momento que você ultrapassa a primeira experiência e você entende o processo, você começa a ficar mais tranquilo. O problema é que os iniciantes do trade, os iniciantes do mercado financeiro, eles não têm estratégias consolidadas, eles não têm ninguém para acompanhar eles. Os caras literalmente assistem um vídeo no YouTube e querem
colocar o dinheiro deles à risca com base em uma estratégia que nem sabem se vão funcionar, que só ouviram alguém falando que vai funcionar. E aqui no Projeto Trade Elite é diferente. Eu estou te mostrando e eu quero estar do teu lado do início até o fim. Por isso que, mais uma vez, reforçando, amanhã eu vou estar ao vivo e ao longo de todo o projeto, de hoje, do dia 6 de setembro até o dia 13 de setembro, a próxima semana, a gente vai ter 4 aulas ao vivo, para que eu possa estar contigo tirando dúvidas e respostas e estar te acompanhando do início até o fim dessa jornada. Então, retomando aqui, para você concluir esse conhecimento e entender como que funciona. O mercado, ele tem 4 coisas que aparecem para determinar se ele está indo para cima. Ele tem o fundo, essas extremidades aqui, ó, esses pontos no gráfico, tá? Que cada vez vão ficando mais altas essas extremidades aqui. Elas são chamadas de topos e fundos. Além disso, quando o mercado está numa direção de alta, ela vai ter leves declínios, leves quedas. Essas quedas são chamadas de pullbacks. Quando a gente tem essas quedas e o mercado volta a subir, ele vai ultrapassar esse ponto anterior. Então ele está subindo aqui, teve uma queda, ele vai ter que ultrapassar esse ponto aqui, né? Essa ultrapassagem se chama rompimento. E quando a gente tem sucessivamente várias vezes isso acontecendo, a gente pode traçar uma linha conectando os pontos inferiores, esses pontos de fundos aqui. E essa linha vai estar inclinada para cima. Isso vai estar dizendo que o mercado está apontado para cima, que o mercado está subindo. Isso se chama linha de tendência, que é a linha de direção. Em suma, isso aqui, esse desenho, quer dizer que o mercado está indo para cima. Por mais simples que possa parecer, é o que realmente acontece no mercado. E caso você esteja pensando, porra, isso é mentira, não é possível que seja só isso. Dá uma olhada nessas imagens que você vai ver inúmeros ativos que tiveram esse mesmo padrão, esse mesmo tipo de movimentação e fizeram o mercado explodir para cima. Olha só. Então, olha só, essa estratégia ela funciona em qualquer dia, qualquer ativo, em qualquer momento que você queira aplicar ela, basta você saber identificar. Olha só, no dia de hoje, dia 6 de setembro, o mercado subiu, aí ele desceu e ele voltou a subir. Nesse momento aqui, se eu tivesse comprado quando formou essa estrutura de alta, olha quanto que eu teria ganho. Teria ganho 1.027 pontos lá em cima, ó, 1.027 pontos. Isso significa que se eu tivesse investido R$100 aqui, eu teria literalmente ganho mais de R$1.000 nessa operação. Só que isso não acontece somente no mercado brasileiro aqui da Bovespa do B3, acontece em vários outros ativos. Por exemplo, esse daqui é o ativo da Petrobras. Se você for olhar o ativo da Petrobras nesse momento aqui, ó, a gente tem um mercado que subiu, desceu e depois ele subiu tudo isso daqui. Se você tivesse comprado aqui embaixo nessa movimentação de estrutura, quanto que você teria ganho? Se você tivesse comprado aqui e tivesse saído lá em cima, você teria ganho exatamente 20% de ganho. Se tivesse investido R$1.000, você teria ganho R$200 em menos de 20 dias, uma questão de pouco tempo. É muito mais que qualquer outro tipo de investimento. Deixa eu te mostrar mais exemplos. Esse daqui são as ações da Magalu. Se eu volto lá atrás nas ações da Magazine Luiza, você vê que ela subiu muito, né? E ela subiu após esse ponto aqui, ó. Perceba, o mercado sobe, aí ele desce e ele faz a movimentação, esse mesmo desenho que eu acabei de te mostrar. Se você tivesse comprado exatamente no momento que apareceu esse sinal, você teria ganho literalmente 143%. Você teria mais do que dobrado o teu dinheiro. Isso não acontece também nas ações da Taurus, acontece em diversos ativos, em qualquer ativo, em qualquer mercado. Se você for ver as ações da Taurus, nesse momento aqui, ó, ela fez aquele desenho, o mercado sobe, desce, sobe. Se você tivesse comprado exatamente após aparecer esse padrão, olha quanto que você teria ganho. 24% em questão de dias. Olha só as ações do Bradesco. As ações do Bradesco, se você tivesse pego aqui embaixo, olha, aqui embaixo o mercado sobe, aí ele desce e ele volta a subir. Se você tivesse comprado exatamente aqui, olha o quanto que você teria ganho.
21% também de ganho nessa operação. E aqui a gente tem o dólar. Imagina se você já tivesse comprado o dólar no momento que o dólar estava lá embaixo, nesse momento que o dólar estava aqui. Quando estava aparecendo pequenininho aqui, ó, tá vendo? Quando faz toda aqui essa movimentação da estrutura, se tu tivesse comprado exatamente aqui, olha o quanto de valorização que você teria ganho. 1.650 pontos. Isso quer dizer que se você tivesse investido R$50 em dólar ali atrás, antes de aparecer esse padrão, no final de toda essa movimentação você teria ganho mais de R$16.000. Esse é o poder desse único padrão de entrada, só que existem inúmeros outros que os traders de elite aplicam todos os dias para ganhar dinheiro. Então olha só, isso tudo pode parecer muito simples, mas a verdade é que aqueles que tentam dificultar as coisas são as que ganham menos dinheiro. O trader de elite não é o cara que faz o mais difícil, ele é o que faz aquilo que funciona. É o cara que não procura por perfeição, mas procura por ser lucrativo. E a partir do momento que você entende quais são as estratégias que geram lucros, você não se preocupa mais com a parte de querer aprender tudo, apenas você quer aprender aquilo que realmente funciona. Esse é o diferencial do trader de elite. Os iniciantes cometem um grande erro de querer estudar tudo, de querer aprender demais, sendo que, na verdade, o que eles precisam e o que eles estão em busca é de resultado, não é? Você está em busca de conhecimento ou de resultado? Se eu te ensinar o que você precisa, você vai querer aprender outras coisas que você não sabe se vão funcionar ou não? Por isso que a maioria dos iniciantes se enrolam, se confundem, ficam com ansiedade, com dúvida, com medo, porque ou por não saberem o que fazer, ou por saberem um monte de coisa e na hora que tem que implementar, não terem o processo, o método correto. Por isso que isso que eu te mostrei nessa aula é o início de uma construção de uma grande estratégia que funciona em qualquer momento, em qualquer horário, em qualquer ativo, em qualquer mercado e pode ser aplicada por qualquer pessoa, mesmo aqueles que estão começando com pouco dinheiro. Isso que eu te mostrei aqui é uma parte muito importante do que você vai aprender na segunda aula, onde eu vou te ensinar sobre estratégia. A partir da segunda aula, eu já quero que você já aplique e já coloque em prática o que você está aprendendo para ver já os seus primeiros resultados. A maioria dos meus alunos tem resultados logo na primeira semana. Deixa eu te mostrar aqui, por exemplo, um dos meus alunos da minha mentoria fechada, a mentoria Trader de Elite, que começou com R$600 e em poucos dias já tinha feito mais de R$9.000. Olha só. 3.500 hoje, 1.500 ontem, 1.000 na terça-feira e 500 e pouco na segunda. Estourado. Fechou a semana. Eu devo estar em banca aí uns 9K em banca, com uma banca de 600. Caraca. Cara, o que você faria se você ganhasse R$9.000? Começando com pouco. E isso tudo é proporcional. Se eu tivesse começado com R$300, teria ganho metade dos 9.000. Só que o mais importante aqui não é necessariamente o dinheiro, mas é o conhecimento para poder gerar aquele dinheiro. Porque a partir do momento que o Juan começar a ter mais ainda confiança na estratégia, ele pode alçar lucros ainda maiores, ele pode escalar os ganhos para ganhos ainda maiores. Tudo é uma questão de você ter a estratégia, você ter a confiança e saber como aplicar isso tudo para gerar o resultado que você quer. Essa é a primeira aula do projeto Trader de Elite. Eu quero que você continue comigo até o final dessa jornada. Caso contrário, você vai ter o conhecimento pela metade. E conhecimento pela metade não gera resultado. Apenas o conhecimento completo, entendido, compreendido e bem aplicado. Amanhã eu vou estar ao vivo aqui, às 19 horas no meu canal do YouTube. Eu peço que você fique atento ao teu e-mail, porque é a partir de lá que eu vou enviar todas as informações e coisas importantes para que você possa estar sempre ligado nas próximas aulas do projeto Trader de Elite. Aqui embaixo, na seção de comentários, eu gostaria que você comentasse o que você achou dessa primeira aula do projeto. Porque a partir do teu comentário eu consigo preparar materiais ainda melhores para você, para que você consiga ter ainda mais resultado o mais rápido possível. Então comenta aqui embaixo o que você achou da primeira aula, qual foi o principal insight que você teve e se você vai se tornar um dos traders de elite que eu vou estar formando ao longo desse projeto. Amanhã então, 19 horas, eu vou estar ao vivo. E caso você ainda não esteja inscrito para o projeto Trader de Elite, eu peço que você se inscreva aqui, porque aqui embaixo tem um botãozinho para você completar a sua inscrição e receber todas as próximas aulas. E mais um comunicado importante para você.
Se você não está me seguindo nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo linkado também as principais redes sociais que eu estou presente, que é o YouTube, que é o maior canal do mundo sobre Day Trade, o meu Instagram, que também é o maior Instagram do mundo sobre Day Trade, e por sinal é o único Instagram verificado de trader, e também o meu Telegram, que é para você poder ter conteúdos exclusivos sobre o projeto Trader de Elite. Eu vou deixar esses links aqui embaixo para você clicar e poder me acompanhar em outras redes também. Enquanto isso, peço para você comentar aqui embaixo, fica ligado no teu e-mail aí e no grupo do WhatsApp também, e a gente se vê amanhã ao vivo às 19 horas. Vamos que vamos ganhar dinheiro no mercado financeiro. Give me all of your